Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje retomamos a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor, Cello, foi o Urso Coruja. Sim, vocês escolheram o Urso Coruja, que finalmente ganhou seu vídeo. E quem foi rebaixado, Lina, foi os Treants. Oh não! Eu não tô acreditando, é sério isso? Eu não tinha visto o resultado da votação. Sério? Sim. O que tá acontecendo com esse... Nossa, gente! Tá certo. Essa votação... É isso aí, Os pessoal. Treantes mesmo! Senhor dos Anéis, ninguém... Tem que cair mesmo. Árvore, fala. Tudo bem, Ninguém quer ver. vamos torcer pra eles voltarem aí pra Série A e ganhar um vídeo bem bacana. Muito bem, Cello. Então hoje vamos falar do Urso Coruja. Essa criatura muito esquisita. Sim, diga-se vamos de combinar. passagem, né? Singular, eu diria. Singular. Sim. O Urso Coruja é uma monstruosidade. Ele é grande. Ele mistura, como o nome já diz, os aspectos de uma coruja com o de um urso. Ele tem, imagina um urso com a cara de coruja, um bico de coruja, hábitos noturnos, como uma coruja, um caçador noturno, e é um bicho Super feroz, muito né? temido, muito temido, Exato. por ser talvez o animal, entre aspas, selvagem mais perigoso das matas, né? Ou seja, histórias aí de caçadores que morreram por causa de um urso coruja estão por todos os cantos, né? O urso coruja, ele tem uma reputação assim de ser um dos bichos mais violentos, né? A ponto de que até outros animais grandes evitam as regiões ali do urso coruja com medo da ferocidade. Bom, então agora a gente vai falar da origem editorial do Urso Coruja, né? Essa criatura tão diferente, tão estranha, né? Como que ela surgiu na cabeça do Gary Gygax, que é, então, aí um dos co-criadores de Dungeons & Dragons. E o criador aí do urso coruja, né, também. Mas tem uma polêmica aí que eu vou levantar agora. Foi inspiração, Cello. Nada se cria, Tudo se copia. tudo se copia, mas foi meio que uma inspiração. Você mesmo já se entregou. Gary Gygax criou o urso coruja, entre aspas, porque na época ele estava escrevendo o jogo dele de miniaturas, né, o Chainmail. E era um jogo para você fazer batalhas, né, com essas miniaturas medievais. E ele queria adicionar um módulo a mais esse jogo com regras para fantasia, né, com dragões, magos, demônios, essas coisas tudo. E ele estava precisando de mais monstros pro jogo dele, né? Exato. E aí ele queria, né, colocar ali essas criaturas, esses monstros, dragões e tudo mais, né, nesses tabuleiros aí, né, de jogo de guerra, né, que eram geralmente homenzinhos, tanquinhos, né, arminhas, era sempre muito voltado para jogo de estratégia, mas Realista. real, né, não com toque de fantasia. Então, como estava difícil achar essas miniaturas perfeitas para isso, ele apelou e foi para uma loja de 99 centavos, aquelas lojas bem assim de coisinhas de plástico de Hong Kong, e comprou um brinquedo, uma sacola de monstros, né, que estavam ali sendo vendidos com, né, na embalagem dizendo ser animais jurássicos, dinossauros e coisas assim. Cara, e vamos falar a verdade? A gente já foi em loja de brinquedo e a gente já comprou esses dinossaurinhos Já. pra colocar na mesa. Então, Não tô julgando. Eu não e tô já julgando. fomos em loja de aquário também. Loja de aquário é uma Comprar coisas pra colocar na mesa, Pra- enfeitar a mesa. pra prop de mesa, é bem legal. Caveira, pedrinha, baúzinho. Entrada de caverna, né? Tem várias coisas legais em lojas de aquário, pesquisa. Fica a dica. Mas aí nessas viagens aí que a gente faz e que o Gary já fazia lá na década de 70, né? Ele encontrou essa sacolinha de brinquedos. Essa sacolinha de brinquedos de Hong Kong, que era uns bichinhos muito mal feitinhos, assim, uns moldes de plástico bem baratinhos, e os animais pré-históricos ali dentro não eram muito acurados, cientificamente acurados, se é que você me entende. E aí, com o passar Já do tempo... fazia parte da imaginação do cara que fez o molde, né? Não, o pior, não foi nem a imaginação do cara que fez molde. Descobriu-se um tempo depois que a boa parte daquelas criaturas eram plágio de monstros kaiju, né? Os monstros gigantes da série japonesa Ultraman, né?
Então eram os monstros de Ultraman piratas refeitos, repaginados para serem dinossauros vendidos para o mercado americano por 99 centavos. Então, ladrão que rouba ladrão, né? Plágio do plágio, tá tudo certo. E aí, várias criaturas clássicas de Dungeons and Dragons surgiram desse mesmo pacote de monstrinhos de plástico, entre eles. Mas não quer dizer que a figura era exatamente a do urso coruja, né? Exatamente. Isso não quer dizer, gente. Era exatamente. Pode ser assim, esse rosto aqui parece de uma coruja, esse corpo aqui parece de um urso, então vamos fazer que esse daqui é o urso coruja? Talvez tenha sido meio que assim, parece. Temos fotos, Lina. Fica aí, você julgue por você mesmo. É igual ou é idêntico? A primeira versão do urso coruja e a criaturinha de plástico são absolutamente idênticos. E tinham outras criaturas iguais também, né? Entre os bonequinhos ali que viraram monstros de D&D, dessa mesma coleção, estava o Bulete, né? Que era o bichinho ali que se enterra na areia, o tubarão da terra ali. Uhum. Tinha o Bulete também, que era um monstro de Ultraman, que virou monstro pré-histórico. Verme púrpura. Verme púrpura também. O monstro de ferrugem também, ó, aí tem uma foto dele aí, mostrando como é que era o bonequinho dele dessa loja de 99 centavos. Eu tava louco pra falar de um dos bichos dessa coleção, justamente pra trazer essa história pra vocês, dessa cópia aí. Outro também que aparece nessa coleção, dizem é o Tríbulo Brutal, né, que também é um desses monstrinhos kaijus aí, que viraram, então, icônicos em Dungeons and Dragons e pouca gente sabe que eles surgiram ali de uma lojinha. Então ele teve toda essa inspiração aí no comecinho da década de 70 e logo quando lançou o D&D. Então, migraram pro D&D, eles né? migraram pro D&D como Sim. esses monstros terríveis. E o primeiro livro que o Urso Coruja foi apresentado, então, foi o livro de aquele suplemento de Greyhawk, 1975, que não era o cenário, Não né? era o cenário. A gente já falou disso aqui no Apresentou classes novas, Exato. monstros novos e tudo mais. E o Urso Coruja apareceu, então. E isso foi logo no primeiro ano de D&D, né? Em 1974, seu D&D, 75 já Exato. apareceu o Greyhawk aí e o nosso querido Urso Coruja. Então agora vamos falar um pouquinho da origem do Urso Coruja em Dungeons and Dragons. Dentro né? aí da mitologia de D&D. Exato. Bom, o Urso Coruja é dito em todas as edições, desde o começo até hoje, que ele pode ter sido fruto de uma experimentação mágica de algum mago maluco. Aliás, eu acho que 50% dos monstros do livro dos monstros tem essa mesma origem, ou pelo menos tinha essa mesma origem. Eles foram diversificar um pouco depois, né? No caso do Urso Coruja, foi especificado o mago, que é o Tessalar, né? Que a gente já comentou também aqui no canal a respeito do Tessalar em Greyhawk. Quem que era Tessalar? Era um Lich do mundo de Greyhawk que era famoso por experimentar misturas malucas entre animais para criar novos tipos de monstro. Ele é o responsável por criar a Tessalhydra, né? A Hidra de Tessalar, que a gente já falou. Dele no vídeo da Hidra. No vídeo de Hidra tem mais informações sobre esse Lich e sobre essa Hidra bizarra que ele criou. Essa talvez seja a única experimentação dele que tem comprovação de ter sido ele mesmo quem fez. Porque Exato. ele gosta de se gabar e ele fala que ele inventou o urso coruja, quimera, mantícora, todas as misturas de bicho. Ele diz que foi ele, mas ele é meio linguarudo, ele é meio mentiroso, entendeu? Então não dá pra ter muita certeza, mas se você quiser acreditar aí que foi o Tessalar, então você coloca na sua aventura. Mas agora, na quinta edição, adicionaram uma pitadinha de lore diferente, dizendo que os elfos contradizem essa história de que foi um experimento mágico. Eles dizem que em Faéria, né, o plano das fadas, já existiam ursos coruja muitos e muitos milênios atrás e que eles simplesmente, assim como os elfos, encontraram passagens, né, para o plano material e estão por lá também no plano material, e em Faéria ainda tem alguns deles lá e eles são meio que um bicho naturalmente nascido nesse plano das fadas, né? Não tem nenhuma grande origem fora isso. Então, dependendo do que você quiser acreditar, bom, fique aí a critério do mestre ou da mestre qual que vai ser a origem do urso coruja no seu mundo. E aí a gente também tem a versão do urso coruja da neve, né? Que é nada mais, nada menos que uma mistura, então, da coruja, é a mesma coisa, só que ao invés de ser um urso normal, seria um urso polar, né? E a coruja é a coruja da neve também, que é um tipo de coruja bonitinha do Ártico, né? Que é a corujinha branca também. Mas tem algumas características do urso coruja que vale mencionar, que é uma criatura, bom, como a gente já disse, completamente feroz, mais agressiva que um predador normal, mas ao mesmo tempo é um pouco inteligente, um pouco mais inteligente do que um urso normal, né? É dito até... Acho que até
por causa da questão da coruja, coruja, né? Se você for talvez. pensar. É dito até que algumas pessoas com paciência, um pouco de sorte e dando muita comida para esse bicho consiga ali domesticar um urso coruja, mas é muito difícil conseguir domesticar eles. Alguns elfos conseguem e eles gostam de atrair ursos coruja para a base das cidades dele, aquelas cidades que eles têm em cima das árvores. Eles gostam de deixar na base ali das árvores uns ursos coruja ali para servir de proteção natural contra invasores, né? Eles meio que criam uma certa parceria, né? É. A gente garante o sustento de vocês aqui e vocês são livres para fazer o que quiser, inclusive atacar qualquer criatura que entre aqui que não seja um elfo. E os hobgoblins também usam o urso coruja como um animal de guerra para eles soltarem em campo de batalha. Eles não... Sabe aquele bicho que vem com aquela focinheira gigante, assim, acorrentado, e eles só soltam ele no meio da confusão? Que eles não domesticaram de verdade, eles só... Então no próximo exército goblinoide que você usar, solta um urso coruja ali no meio das correntes ali, sabe, numa gaiola, faz de um jeito que os jogadores possam soltar esse urso coruja para ele atacar as tropas dos hobgoblins. Bom, o urso coruja é o terror aí dos aventureiros de nível 1, né? Vamos ver por que agora, vendo a ficha deles um pouco mais de perto. A ficha é bem simples, né? É uma criatura de nível desafio 3. Então é legal pra você colocar logo no comecinho da sua aventura. Ele tem 59 pontos de vida, não é tanto assim. A classe de armadura dele também não é muito alta, é 13. Então fica meio que fácil de você acertar. O problema é você ter coragem de chegar perto, porque a criatura realmente é amedrontadora. E né? no nível 1, grande, né? no nível 1, um bicho grande desse com 59 de vida, mesmo que seja fácil de acertar, é difícil de matar, né? Porque é um saco de pancada de HP enorme. E ele tem um deslocamento muito bom, né? Ele anda ali 12 metros, né? Ou 8 quadrados. E ele também pode nadar na versão urso coruja polar, né? Ele tem algumas características relacionadas à neve, então ele consegue nadar aí melhor. Se for do Ártico, né? Se for baseado no urso polar. Isso. Bom, e além disso, o atributo principal dele é força. Ele tem 20 de força, então... ele derruba a porta, derruba o que tiver no caminho, derruba a parede para ir atrás da presa dele. Então, se você tentar ali lutar com um urso coruja no mano a mano, ele provavelmente vai te agarrar, vai fazer picadinho de você. E ele tem os sentidos aguçados, né? Ele tem aquele olhão de coruja dele, então é difícil você passar por ele sem ele perceber. Ele tem o faro de um urso pardo, e o olhão da coruja. Então, como ele tem esses sentidos aguçados, ele sempre tem vantagem em testes de percepção, né? Ele sempre vai ser um animal difícil de você surpreender. Ele também não sabe se esconder muito bem, então vai ser aquele combate típico na floresta. Um bichão vai aparecer e vai atacar. O bicho tá com fome, é simples. Ele vai aparecer. Roleta do destino, urso coruja, corre. Bicho com fome, floresta à noite, corre. É isso. Aliás, uma chance para quem for atacado por um urso coruja, que o mestre pode dar uma lambuja aí, é que o urso coruja ele prefere se alimentar na calma do covil dele. É verdade. Então, se algum dos jogadores for atacado e desmaiar, né, ficar com 0 de vida, você pode fazer com que o urso coruja saia do combate, levando, né, o corpo do aventureiro caído para devorar ele depois. Aí dá tempo do resto do grupo procurar o covil, encontrar e resgatar o amiguinho, né, a tempo de talvez salvá-lo ou não. Então, fica o critério aí dos jogadores e do mestre. Ele gosta de comer com calma. Gosta de comer com calma, sossegado. Vai, né? Colocar o palitinho ali na... Às vezes tem filhotes pra alimentar, então ele, né? Isso é uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar. Os ursos corujas, eles costumam caçar ou sozinhos, ou em dupla, em casal, assim, se a comida tiver abundância, tá? Se, perceber que tá faltando comida, aí cada um vai pro seu lado. Geralmente eles ficam em casal quando eles têm um filhotinho de urso coruja, que eles precisam dar maior atenção. Aí eles ainda ficam juntos por um tempo, depois se separam. E os filhotes, quando aprendem a caçar também, cada um vai pro seu lado, né? Mas é engraçado que eu não sei, não tem na quinta edição, se eles nascem de ovos ou no parto igual um urso. Eu acho que são ovos, eu acho. Não sei. Mas fica a dúvida aí, se você sabe a resposta, comentem aqui embaixo. Deixa aí nos comentários. O urso coruja nasce de um ovo? Eu acho que nas edições antigas era assim, era ovo. Acho que tinha até preço pra você comprar um ovo de urso coruja. Mas eu não sei como é que tá hoje em dia, então comente aí embaixo caso você saiba. Bom, então vamos para os ganchos de aventura. Ali não pensei em um aqui, envolvendo o nosso querido Tessalar de novo. Né? Eita! Eu imagino o seguinte, um grupo de aventureiros muito ambicioso descobriu, através de lendas em tomos antigos, sobre um Lich chamado Tessalar, que criou, ou teria criado, o urso coruja através da união de uma coruja e de um urso, e que
através de um feitiço sinistro, né? Ele fez essa criatura aparecer, mas Tesselar guarda todos os exemplares fossilizados desses monstros que ele cria em seu covil. E é dito que quem encontrar as duas espécimes originais e fizer um ritual inverso vai poder controlar mentalmente todos os ursos coruja do multiverso inteiro. Pelo menos é isso que diz o documento, né, raro que o grupo encontrou. Então, eles já estão ali pensando em ter um exército. Imagina um exército de ursos coruja, você domina um reino inteiro. E aí o grupo vai atrás da lenda desse Tesselar para conseguir dominar, né, esse exército de ursos coruja para eles usarem numa grande cruzada. Só que no meio da dungeon lá do covil do Tesselar, eles descobrem o resto, né, que eles pegaram só algumas páginas, eles encontram o resto do livro lá e viu que esse livro foi escrito pelo Tesselar. E ele é um notório mentiroso. E essa história é tudo mentira para atrair pessoas pro covil dele. E aí ele se revela, era um grande truque dele desde o início, captura os personagens e faz uma mutação bizarra com um deles, misturando um dos personagens do grupo com algum outro monstro, fazendo um híbrido que vai ter que lutar contra o resto do grupo. Então aquele personagem que faltou na sessão, aquele jogador que faltou na sessão, você pega ele, captura, faz ele fazer uma mistura maluca do Tesselar lá dele, dele com, sei lá, um hipopótamo, faz um gif bizarro, ou então faz um, sei lá, ele misturado com um bicho legal aí, um dromedário, faz um homem dromedário, cuspidor de fogo. Ele vai ser o chefão, junto com essa mutação bizarra que ele fez aí pra lutar com os aventureiros. Fica o gancho, hein? Ficou legal. Bom, e é isso. Fica uma aventura legal. É. E aí, Lina, pensou em alguma coisa também? Eu pensei, mas eu não pensei num gancho de aventura. Eu pensei numa possível origem pros ursos corujas em Faéria. Manda pra lá, então. Porque falou que eles são criaturas antigas, de Faéria e tudo mais. E aí eu pensei, como que poderia ter surgido, né, um urso coruja? Como que seria essa união, já que tudo lá é meio mágico, né? Tudo meio não. Totalmente muito mágico, né? E aí eu fiquei pensando assim, que existe uma guerra entre as Anciles e as Cilis, né? As duas cortes. As duas cortes, de fada. né? Do inverno e do verão, né? E aí, a Titânia, né? Que é a rainha da corte do verão, precisava aumentar os poderes dela com relação à rainha da corte do inverno, que é da escuridão, né? Do Ário da Escuridão. Do Ário da Escuridão. E aí ela pensou o seguinte, bom, tem uma criatura lá no meio da floresta muito poderosa, que é uma coruja, é uma feiticeira e é uma coruja que consegue enxergar através de toda a escuridão. Já é uma arma contra a rainha da escuridão. A rainha da escuridão, porque como ela enxerga através, né? Vamos fazer toda uma metáfora ali, né? Ela conseguiria enxergar talvez os planos da rainha da noite e tudo mais, né? E aí a Titânia então chama essa feiticeira, essa coruja feiticeira, né? Muito sábia para ajudar ela. Só que a coruja feiticeira fala, olha, só que assim, você quer me ajuda, só que eu não posso me dedicar, porque eu acabei de ter filhotes, né? Eu tô Mãe com coruja. Meus filhotes aqui, eu preciso cuidar deles. Aí a Titânia falou assim, não, se é pra cuidar dos seus filhos, pra proteger os seus filhotes, fique tranquila que eu vou pegar o meu urso mais forte e vou colocar ele pra proteger os seus filhotezinhos ali no ninho, né? E você consegue me ajudar, então, com todas essas previsões, né? Essas suas visões que você vai ter. Clarividências. Clarividência com relação à rainha da corte do inverno. Muito bem. E aí, lá, ela fez todo esse trabalho e quando ela voltou pra casa, o que aconteceu? Não sei. O urso comeu! Comeu os ovinhos? Os Comeu filhotinhos? os filhotinhos da feiticeira coruja. Que ficou enraivecida. Ficou pistola. E foi pra cima do urso e tudo mais. E aí a Titânia, vendo toda aquela cena de briga e tal, ela acabou soltando uma magia ali. Quando ela soltou a magia, por algum motivo, Juntou ao os dois. invés dela conseguir separar os dois, né, e fazer ali uma avaliação do que tinha acontecido, né, perguntar pro urso o que aconteceu e parará, ela acabou unindo. Talvez ela não queira perder o urso mais forte que ela tinha e ao mesmo tempo não ia conseguir jamais conter a raiva da coruja. Então vamos falar, então vamos transformar isso em um monstro só
Vai ter a Porque raiva vou ter da a coruja. sabedoria Isso. da coruja, essa visão que ela tem e a raiva, né? Que A acabou raiva vindo dela. da mãe que perdeu os filhotes com a força do urso. É. E aí surgiu o urso coruja. Pensei nessa Uma historinha boa. bem fantasiosa, assim e tal. Um bom mito de criação, Um gostei. mito de criação aí pro urso coruja. Beleza, pessoal. Esse é o nosso episódio de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês sabem se o urso coruja veio do ovo ou não. E deixe também os seus encontros aí mais memoráveis com o urso coruja aí nos comentários. E é isso. Valeu, gente! Tchau, tchau. Desses monstrinhos de Hong Mas Kong. cai uma lágrima assim quando a gente fala de verme púrpura. Aí eu lembro de um filme que eu assisti há pouco tempo. Muito bom. A Lina tá empolgada aqui Tô com Duna. Tô empolgadaça. Assistam, vale a pena. Duna é muito bom. Bom, e aí fica uma estratégia Tem uma legal. cena bem legal nas Minas Perdidas de Fandelver com o urso coruja. Tem, Eu me tem. lembro muito bem. O Sr. Loki teve uma cena muito Não legal. foi um urso normal? Não, Era um urso coruja, era um urso foi coruja. urso coruja. É. Mas como a gente ofereceu comida pra ele, deu tudo certo. Deu certo, é verdade. Por que não um carniçal que ficou amigo de um urso coruja? Eles estão ali trabalhando Não, aqui. o urso coruja não vai trabalhar, ele vai comer o carniçal. Ou vice-versa. Dá uma Urso- briga boa, eu acho. Dá. Qual é o nível do... Não, do o urso coruja destrói o carniçal. Destrói, né? Ah. Destrói. Bom, é porque o urso coruja, ele é o... Beleza, voltando pro gancho, tá, editora? Editora é bonita, hein? Oi, editora. Oi, tudo bom? Tudo bom? Bom,